Boa noite, Pai seja com todos, amém? Para quem não me conhece ainda, me chamo Silvana, sou diretora da Escola Bíblica Dominical da Igreja do Evangelho Quadrangular de Itaquaquecetuba. Sou liderada pelo pastor Edson e a pastora Miriam e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto diária diretamente ao coração de vocês, uma palavra de ânimo, de sabedoria. E nesse primeiro momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Leve seus pensamentos ao Senhor e deixa que Ele fale com você nesta noite. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Pai. Porque é o Senhor que nos guarda, nos protege, nos guia. Que nesta noite o Senhor venha trazer uma palavra, Senhor, diretamente aos nossos corações, que nos traga paz, conforto e sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa já cada família que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver com elas aí nas suas mãos, em Salmos 111, 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus preceitos demonstram bom senso. Ele será louvado por toda a eternidade. Amém? E eu gostaria de falar sobre isso. É o tema da minha mensagem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que é que nos traz? O que é que nos faz temer a Deus? O que nos leva a temer a Deus? O que significa a palavra temer? Significa sentimento profundo de respeito, de obediência. Então, temer a Deus é um sentimento profundo que nos faz obedecer, que nos faz respeitar a Deus, que nos faz respeitar os princípios que Deus nos ensinou, os princípios que Deus nos deixou para seguir. E o que te faz temer? Será que você tem praticado esse temor a Deus nesse tempo de crise? Quando nós tememos a Deus, temos que buscar uma sabedoria, temos que buscar uma santidade, temos que buscar andar em linha reta, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E o que é a sabedoria? O que nos traz sabedoria? Em Salmos diz que o temor é o princípio da sabedoria. O que é princípio? Princípio é aquilo de início, aquilo que se iniciou, algo que é desde o começo. Desde o princípio, Deus nos ensinou algumas coisas. Deus nos deu mandamentos para seguir. Deus nos mostra lições de como ser pessoas boas, pessoas retas, íntegras, sábias. Então o princípio é tudo aquilo que Deus nos ensinou. Desde a criação, desde Adão e Eva, Deus deixou leis, Deus deixou normas, Deus deixou coisas para nós seguirmos e sermos obedientes. Então aqui em Salmos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque quando nós tememos a Deus, Ele derrama a sabedoria sobre as nossas vidas. Quando nós somos obedientes, quando nós buscamos a palavra dEle, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele revela a sua palavra, Ele nos mostra o caminho. Já lá em Provérbios 9:10, fala assim, que o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento.
chave. Aqui ele fala que o temor do Senhor já é a chave. Então o temor, ele é o princípio e ele é a chave da sabedoria. As chaves, normalmente, elas abrem portas, elas abrem alguma coisa. O temor do Senhor, ele abre caminhos para o conhecimento. Ele abre caminho para nós entendermos a palavra de Deus. Quando nós tememos a Deus, ele revela a tua palavra para nós. Ele nos entrega a sabedoria. Ele nos mostra, mediante a lei que ele deixou, a palavra que ele deixou pra gente. Então, nós devemos temer a Deus como um princípio, como uma chave. Então, o temor de Deus não é só porque eu tenho que obedecer a Deus. Não. Nós precisamos temer a Deus porque Ele nos criou, Ele nos deixou tudo. E Ele nos ensina desde o princípio o que é certo e o que é errado, e nós não devemos nos desviar desses princípios que Deus nos deixou. E se nós seguirmos os princípios de Deus debaixo de autoridade, Ele nos derrama sabedoria. Ele nos dá a chave para abrir a porta da sabedoria. E para que nós possamos passar por momentos difíceis, por momentos de dúvidas, de discussões. É a sabedoria que nos faz enfrentar. E mediante a isso, eu gostaria de falar uma história de duas famílias na Bíblia, que mediante a um período de crise agiu de maneiras diferentes e mediante ao temor de Deus. A primeira família que eu quero falar é a respeito da família de Raabe. Não a família em si, mas Raabe. Raabe era uma prostituta. E ela não conhecia Deus, ela não tinha os preceitos, ela não tinha os princípios, ela não tinha nada. Mas Raabe, quando ela recebeu aqueles homens enviados por Josué à sua casa, ela sabia, ela já tinha escutado falar sobre esse tal Deus do povo de Israel, o quão poderoso esse Deus era. E Raabe, ela tomou uma decisão. Ela decidiu temer ao Senhor. Ela temia o que o Senhor poderia fazer com a família dela. Ela sabia que o Senhor destruiria ali. Então ela temeu a Deus. Ela não conhecia os princípios de Deus, ela não conhecia a história. Ela serviu outros deuses, mas ela temeu a Deus. Ela ajudou aqueles homens e mediante a isso, ela buscou a sabedoria para salvar a família dela. Ela fez um pedido àqueles homens para que não só ela, que em troca daquela ajuda que ela estava dando àqueles homens, a família dela seria salva quando eles invadissem Jericó. E ela foi escutada, e o sangue de Jesus livrou aquela mulher. Deus, ele livrou aquela mulher através do temor dela. Ela teve sabedoria. E assim comigo, com você, o sangue de Jesus, ele nos dá sabedoria para enfrentar. Quando nós tememos a Ele e não burlamos as leis, não fugimos dos princípios, Ele protege a nossa casa, Ele protege a nossa família, assim como ali Ele protegeu aquela família. Porque ela escolheu, e a palavra daqueles homens, mediante a escolha de Raabe, se cumpriu. Porque Deus escutou, Deus viu o coração de Raabe, Deus viu que Raabe temeu a Deus naquele momento, mesmo sem conhecer. E ela aceitou Deus na vida dela. Ela aceitou esse único Deus como Deus dela, Deus da vida dela, Deus da família dela. E assim tem que ser na minha casa e na sua casa. Deus, ele tem que ser o único Deus da sua vida, da sua casa, da sua família. Tema a Deus. Não olhe para o lado. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas, não olhe para fora.
olhe para Deus, somente Ele. E mediante isso eu quero falar sobre outra família, que era do povo de Israel. E nesse período se perdeu, porque deixou o temor de Deus, que foi a família de Acã. Eles foram enviados a Jericó para espiar. Porém, a ganância de Acã e dos seus filhos os fizeram roubar, pegar coisas daquele lugar. E Deus tinha deixado isso bem claro, que eles não poderiam pegar nada daquele lugar, nenhum ouro, nenhuma prata. Mas os olhos de Acã e dos filhos dele foi muito maior. Ele feriu os princípios. Ele deixou o temor. Acã, quando pegou aquelas coisas, ele não temeu ao Senhor. E aquilo não serviu de destruição somente para ele, porque ele achou que Deus não estava vendo. Ele achou que Deus não saberia o que ele estava fazendo, mas não. Deus castigou o povo de Israel. Eles começaram a perder a guerra e se perguntaram por que eles estavam perdendo aquela guerra. E Deus revelou a Josué que alguém tinha burlado as leis, alguém tinha ferido os princípios e o temor de Deus. E aquela família foi destruída. Acã, por sua irresponsabilidade, pela falta de temor, pela falta de sabedoria, levou à destruição a família dele, a morte de muitos do povo de Israel. Então, a falta de temor e a falta de sabedoria pode destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso povo. E nesse tempo, é o que nós precisamos ter, é sabedoria, temor de Deus. Não deixe que o mundo te corrompa. Não deixe que o mundo corrompa o seu coração, porque lá fora as coisas podem brilhar em meio à dificuldade. Assim é mais, se eu fazer assim é mais fácil. Não. Acã queria ter dinheiro, Acã queria ouro, Acã, ele deixou a ganância subir ao seu coração. Ele queria tomar lugares que não eram para ele. E ele sofreu consequências. Então, mediante essas duas famílias, uma, em meio à crise, buscou o temor de Deus e foi salvo através da sabedoria e o temor de uma prostituta que não conhecia Deus. A outra família conhecia Deus, conhecia os princípios da palavra de Deus, os mandamentos, mas escolheu a ganância, escolheu o lado errado. E você? O que você tem buscado nesse tempo? Como está o temor no seu coração? Está difícil? Eu sei que está. Mas tema a Deus, busque sabedoria, e Ele dará essa sabedoria para você superar e passar pelos tempos difíceis. E a sua família vai ser salva, a sua família vai ser colocada embaixo da graça divina de Deus. Então acredite e busque a sabedoria. Tema a Deus como um princípio e como uma chave para alcançar a sabedoria. E dessa forma, você vai saber e entender qual é o propósito de Deus na sua vida, na vida da tua família neste tempo. Amém? Feche os seus olhos, que eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço por esta palavra, Senhor, por esta correção. Que, Senhor, nesse tempo de crise, nesse tempo, Senhor, difícil, nós não venhamos deixar com que nossos corações se corrompam, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, se nós olhamos para fora e achamos que tudo é melhor. Mas não, Senhor, o seu caminho é o melhor.
O temor, Senhor, tem que estar dentro do nosso coração. Nós amamos te obedecer e queremos continuar a ser assim, Pai, todos os dias das nossas vidas, para que nós alcancemos, Senhor, a eternidade. Obrigada, Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Alcance corações, Senhor, em cada casa, e faça com que a sabedoria entre nesses corações, em nome de Jesus. Amém? Queridos, se você entendeu essa palavra, compartilhe, curta lá nas nossas redes sociais, compartilhe com um amigo. Talvez alguém está precisando dessa palavra, e não deixe que nada corrompa o seu coração. Tema a Deus e Ele vai derramar toda a sabedoria, em nome de Jesus. Continue curtindo, acompanhando nossas lives durante a semana, nossas palavras diárias, nossos cultos de terça, quinta e domingo. Nós contamos com vocês. Deus conta com você. Deus acredita em você. Deus abençoe.